Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Baú da Sil e hoje nós vamos viajar para o ano de 1938, lá em New Jersey, nos Estados Unidos. Mas antes de começar o vídeo, o que eu trago não é só o trabalho de um gênio, mas também chama atenção para que você não tenha preguiça de ler uma notícia que aparece na sua timeline, ou que alguém manda para você, ou de um vídeo. Não se baseie somente no título, porque esse é o maior mal do mundo. As pessoas leem o título, não entendem nada e já saem criando o caos. Mas, voltando a 1938, era uma época muito tensa, porque estava entre as duas guerras mundiais. A primeira mal tinha acabado, mas a tensão crescia cada vez mais com a ascensão do homenzinho lá da Alemanha. Então a coisa não estava fácil e foi um período economicamente complicado, depois veio a Grande Depressão, mas estava uma época assim que muita gente teve os avistamentos no céu e via submarinos nas praias. A coisa não estava fácil. Mas o que era o bálsamo na época? Não tinha televisão, não tinha internet, celular, mal tinha telefone. Telefone na casa era uma coisa de rico. E como que as pessoas sabiam do que estava acontecendo no mundo? Jornais impressos e rádio. O rádio, ele era mais ou menos o buddy, o best friend, o melhor amigo das famílias, porque você acordava de manhã, já ligava o rádio e só era desligado na hora de dormir. À noite, geralmente depois do jantar, as famílias se reuniam em volta do rádio para ouvir um noticiário ou um programa, ouvir música, qualquer coisa assim. Diziam que o rádio unia as famílias. Mas algo aconteceu no dia 30 de outubro de 1938, na véspera do Halloween. Antes de mais nada, eu deixo muito claro a admiração que eu tenho pelo diretor, ator, roteirista, também pelo escritor, porque hoje são dois caras que eu vou falar. E o que aconteceu. E voltando então, lá em 1938, nas noites de domingo, aqui a gente tem o Fantástico. Lá tinham duas rádios na região de New Jersey, Nova York, aqueles estados ali, que detinham a audiência. E elas brigavam pela audiência, claro. Uma delas era a NBC ou NBC com The Chase and Sanborn Hour, com o Edgar Bergen. Edgar Bergen era humorista e ventríloco, então esse programa era uma comédia, ele e seu boneco. Entrava lá sempre às 8 da noite, 20 horas no domingo. E na CBS ou CBS tinha o genial Orson Welles com The Mercury Theatre on Air, ou o Teatro Mercury no ar. Ele tinha uma equipe de grandes artistas ali e eles encenavam adaptações de livros famosos como o Drácula, a Ilha do Tesouro, o Sherlock Holmes e muito mais. E era tudo com direito a efeitos sonoros
para a época que não existia tecnologia, da mais alta qualidade. Eles realmente convenciam. Então, essas duas rádios brigavam pela audiência. Geralmente, acontecia o seguinte. Começavam ouvindo o Edgar Bergen e a hora que entrava o comercial, mudavam para o Orson Welles. Só que o Orson sempre teve o cuidado de dizer no começo, quando dizia que o Mercury Theatre está no ar, ele dizia: isso é uma obra de ficção adaptada do romance tal de tal autor. Ele sempre fez isso. E aquela noite não foi diferente. Como era a véspera de Halloween e o Teatro Mercury era sempre ficção científica, mistério, terror, fantasia, ele levou uma obra que é considerada, até hoje, uma obra-prima da ficção científica puxando para o terror, que é A Guerra dos Mundos, do H.G. Wells ou H.G. Wells. É um livro que foi escrito em 1898, então você já vê a cabeça do autor. Quem escreveu foi Wells, quem encenou naquela noite foi Wells, porque ele tem um E. Tinha. E, como sempre, o povo ficava zapeando, pulando de uma rádio para outra. E, de repente, depois que o Wells disse que era uma obra de ficção, entrou a música e ele foi tão criativo que ele entrou como se fossem... Sabe o plantão da Globo? Então, ele entrou como boletins jornalísticos. O primeiro dizia que algo tinha explodido na superfície de Marte. Aí eles entram com o nome de um fictício professor do Observatório de Illinois, na Chicago. Tudo bem. Entra a música de novo, daqui a pouco volta outro repórter, dizendo que algo tinha caído numa cidade lá de Nova Jersey. Que não sabiam ainda se era um meteoro. Daí sempre, segundo o professor tal da universidade tal. Gente, um roteiro, uma adaptação de um livro. E a coisa ia fluindo. Cada hora entrava como se fosse um novo repórter. E existe até o áudio original no YouTube, eu vou ver se eu acho para deixar aqui para vocês. Porque de repente começa a ter sirene, grito. Os marcianos estavam invadindo a Terra. Agora você pensa um cara que estava zapeando, não viu o começo, não sabia que era uma obra de ficção adaptada, nem de que romance era, e pega o bonde andando. Mas estava tudo calmo lá fora. Mas não para quem ouvia a CBS e o Mercury Theatre. A coisa foi evoluindo como realmente se fosse uma invasão alienígena, descrevendo tudo nos mínimos detalhes. E passaram por algumas fases assim, como essa primeira, o boletim, né, com explosões, citando Marte, o professor. A segunda seria a queda do meteorito. E aí entra também no Canadá e um professor do Canadá, informações de outras cidades. Depois o repórter
dá de cara com a nave alienígena e começa a descrever tudo aquilo, tá? E por fim vem o início do ataque. No fim da história, assim como no livro que eu tenho, eu tenho a versão em inglês, eles dão assim aquela imagem de como se o mundo estivesse destruído. E é bem sempre aquela ideia do americano, né? Para eles, fora dali não existe mundo. Então, se estavam destruindo New York, New Jersey, Illinois, para eles é o mundo. Se bem que eu não posso falar porque tem muito brasileiro que é assim. Mas, diante daquilo tudo, e todo mundo entrou em pânico e ninguém foi atrás da informação. Das parcas informações que teriam. Ninguém, gente, mais bizarro de tudo isso é que ninguém olhou para o céu do lado de fora de casa. Ninguém deu uma espiada. Então teve gente que pegou seu carro, condução, sei lá o que, e fugiu para as montanhas. Diz a lenda que teve gente em Nova York pulando da ponte do Brooklyn. E também diz a lenda que teve gente infartando. Aí no final, o Wells se despede, encerrando, agradecendo a todos pela audiência. E nisso o Berger já estava zerado de audiência, não tinha mais ninguém ouvindo o programa de comédia dele. E com tudo isso, as pessoas não se deram ao trabalho de olhar para o céu, olhar em volta. Eles foram sumindo. Teve até assim estrada que ficou complicada de tanta gente e tudo mais. Literalmente fugiram para as montanhas. No dia seguinte, os jornais explicando que não era nada daquilo, que não tinha nada daquilo, que simplesmente era a representação de Guerra dos Mundos, do H.G. Wells, escrito em 1898 e adaptado pelo Orson Welles. Ok? Só que, claro, né? Daí já entra o FBI, a CIA, a polícia. E todo mundo naquela rádio teve que se explicar. Teve que prestar depoimento. O Wells, a equipe, os patrões, os donos da rádio, enfim. Não deu nada. Só que aí criaram, assim, algumas regras para as apresentações radiofônicas, a fim de evitar que aquilo acontecesse de novo. Muitos diriam, enfiou a carreira no fiofó. Não. Porque daí Hollywood viu, esse cara é bom. Desculpa. Esse cara é bom. Queremos ele. E foi quando ele trilhou o seu caminho para Hollywood, fazendo adaptações, pequenos papéis, roteiros, até que ele chegou na obra-prima, que é o Cidadão Kane. E o Orson Welles, ele sempre foi aquele cara sem medo. Porque a briga que ele comprou com o William Randolph Hearst, o magnata da imprensa, que se sentiu retratado no Cidadão Kane. Oh boy. Mas esse era o jeito Orson Welles de criar, de passar realismo naquilo que ele fazia. Então, gente, essa história combina muito com os tempos que nós estamos vivendo. Por quê? Sempre é bom checar mais de uma fonte. Não estou falando para quem sofre de síndrome do pânico, que já passa mal antes de respirar. Mas
Se alguém te passa uma notícia bombástica, checa, dá uma olhada para ver de onde saiu aquilo. E eu vou ficando por aqui. Agradeço a você que assistiu o vídeo até o final. Não se esqueça de deixar seu like. Verifique se você continua inscrito, se a plataforma não cancelou sua inscrição, porque às vezes acontece, dá bug. E se você gostou muito, compartilhe com seus amigos. Gratidão e até a próxima.